Agora eu vou conversar aqui com um ator que está estreando peça dia 8 de maio, no Rio de Janeiro, Giuseppe Oristânio. Você viu que você está agradando ao público feminino aqui, as gatinhas assobiando. Legal, né? E alguns rapazes também. Maravilha. Eu faço sucesso nessa área aí. Faz sucesso nessa área. É mesmo? Uau! Ô, Giuseppe, você é filho de italiano ou neto de italiano? Não, sou filho de pai, mãe, até o meu irmão mais velho, todos são italianos. Você fala italiano, então? Falo. Não falo perfeitamente bem, não. Falo Como de ouvir. Não fala filho desnaturado? Não, mas é que eu falo um dialeto napolitano, que é o que eu aprendi ouvindo, né? Porque eu não estudei, mas eu até falo. Fiz até um filme falando em italiano e tudo. Você conhece a expressão tarunga no paccara na porta pura merengue? Sabe o que é isso? Mais ou menos. Tipo, o pai brigando com o filho, diz assim, eu te dou um bofete que você vai tão longe que tem até que levar uma merenda. Tarunga no paccara na porta pura merengue. Terá um schiaffettone in baccia, te faccio morire de vergonha. Olha que maravilha. De dar um tapa na cara que você vai morrer de vergonha. É uma maravilha. E esse dialeto você fala um pouco? Falo um pouco. Mas não... Não o suficiente para... Mas em menino, falava? Falava, né? Não, ouvia muito, né? Ouvia aqueles discos 78 de música italiana e ouvia os parentes falarem, então eu acabei falando, mas eu não sou especialista no assunto. Você era um menino muito quieto? Sempre fui. É? Sempre fui. Você ouvia muito? Você não falava muito? Eu não sou muito de falar, não, viu, Jô? Você é bom para um ator, é ótimo. Não, eu sou Você é ator ou é mímico? Não, eu sou ator. Mas é que no palco eu consigo me expressar melhor. Se abrir. Eu sou meio tímido, assim. É muito difícil, mas quando eu começo a falar, eu falo muito também. Você sabe que isso é uma característica de muitos atores, né? Eu sou muito tímido também. Eu não duvido que seja. Eu não duvido que seja. Eu sou cínico, mas sou tímido. As duas coisas. O Giuseppe, você começou como ator há quanto tempo? Há bastante tempo, Jô. Esse ano eu comecei aos 14 anos. Eu vou fazer 39 esse ano. Você está com 39? 38, vou fazer 39. Com essa cara de menino? Você não é filho do Brizola, não, né? Você também está com a carinha de menino, de garoto. Está apaixonado também, então? Sempre. Tenho vários motivos para estar apaixonado. Tenho mulher, tenho filhos. Quantos filhos você tem? 3. Todos 39 pequenos, assim. anos, claro. Como é que chama a sua mulher? Silvana. Italiana também? Não. E você, uns olhos azuis, impressionante, né? Uns olhos azuis assim, fuzilantes. Qual é a peça, qual é a peça que você está estreando no... Pois é, a gente está fazendo no Rio de Janeiro agora O Inimigo do Povo, do Ibsen. E que está comemorando os 5 anos da Casa da Gávea. Aliás, eu trouxe aqui para você um convite da peça, que eu queria que você mostrasse porque é muito bonito. E trouxe também um presente da Casa da Gávea. Então, se eu achar feio, eu não mostro, é isso? Se você achar feio, eu não mostro. Tenho certeza que você vai achar bonito. É muito bonito. Não é? Bem legal, né? A arte desse convite. É bonito mesmo. Olha só. Você já está aí? Olha que bonito. E a Casa da Gávea, a Casa da Gávea lá no Rio, Jô, ela é uma casa de cultura que promove muitos reuniões de estudo, leituras de dramaturgos novos. Alex. E esse ano está fazendo 5 anos. Eles mandaram essa camiseta para você. Obrigado. Linda. E esse espetáculo comemora os 5 anos da Casa da Gávea. Você sabe que a história do Inimigo do Povo, Alex, por que te fuiste antes, querido? Está bem? Okay. Alex, vem cá, por favor. Você sabe que grande best-seller se inspirou na história do Inimigo do Povo? Não sei. A história do Inimigo do Povo é o negócio da estação... Das termas, exatamente. Conta a história. Então, O Inimigo do Povo é uma história muito interessante e bastante atual, porque ela trata de um assunto que a sociedade hoje discute muito, que é o fato de que a gente tem que decidir entre o necessário e o conveniente.
né? E todas as implicações éticas e morais que essas decisões acarretam. A gente até viu o Brizola aqui falando, existem sempre prós e contras em todas as situações, né, Jô? E é um doutor que descobre que as águas de sua cidade são águas medicinais, que curam as pessoas. Então, a cidade prospera, 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 até o momento que ele descobre que os encanamentos que traziam essa água para a cidade foram feitos de uma maneira errada e essa água está toda poluída. Está envenenando as pessoas. E é preciso fazer com que se mude esses encanamentos. E, a princípio, as pessoas da cidade se mostram favoráveis a essa decisão, até o momento em que eles descobrem que, para isso, será necessário gastar uma quantia imensa de dinheiro e o estabelecimento termal vai ter que fechar. Vai ter que fechar. E, portanto, a economia da cidade, que florescia, vai acabar... Vivia disso, vai acabar falindo. Além de pairar depois sempre a dúvida se é o mesmo encanamento ou se é a água, quer dizer, aquilo liquidaria com a cidade. Aí a cidade não se recuperaria jamais desse baque econômico e geral, né? Aí o Peter Benchley pegou essa ideia... Peter Benchley pegou essa ideia e escreveu o Tubarão. Ah, que interessante. Jaws. Que, se você pensar bem, a ideia é exatamente a mesma. É uma cidade que vive da praia e tem vive dos turistas, e tem um tubarão, e o prefeito quer esconder que tem um tubarão. Exatamente, é a mesma história. Com a mesma carga de emoção, de suspense e de interesse, porque é um espetáculo extremamente bem escrito, é de 1882, e o Domingos fez uma adaptação, o Domingos de Oliveira, que é o diretor do espetáculo, que fez a adaptação, fez uma adaptação brilhante do espetáculo. A peça é maravilhosa. A peça é maravilhosa, é uma delícia fazer. O Paulo Betti, que faz o Dr. Stockman, está arrebentando. Eu acho que a gente está sendo muito feliz nessa montagem, porque a gente conseguiu unir um elenco bastante coeso, e o texto é um prato cheio para a gente poder representar, além de ser um exercício de linguagem. A ideia já é maravilhosa. A ideia é maravilhosa, super simples, né, Ju? E discute assuntos tão profundos, né? É super legal mesmo. Você está fazendo a peça no Rio, mas você mora em São Paulo? Eu estou me mudando amanhã para o Rio de Janeiro novamente. Nesses últimos 10 anos eu estive lá e aqui, vem? Vou e volto. Amanhã eu estou voltando para o Rio de Janeiro. E novela? Eu estive nesse último ano trabalhando com o Talma aqui em São Paulo, fiz 2 novelas com ele, o Colégio Brasil e a Dona Anja, que terminou, me parece que foi a semana passada. E foi um projeto muito interessante, porque o Talma trabalha, ele criou uma produtora que presta serviços para o SBT. Eu acho que foi um projeto bastante ambicioso dele, eu acho que ele continua com isso, eu espero que continue. E super ambicioso, ele conseguiu viabilizar uma coisa assim, que a gente sabe o quanto é complicado fazer uma novela, a quantidade de profissionais que envolve uma novela. Ele conseguiu fazer isso, conseguiu viabilizar esses projetos e com uma certa tranquilidade. Nós trabalhamos com muita tranquilidade e conseguimos resultados bastante razoáveis para o desafio ao qual ele se propunha. Você fez filmes... No cinema eu não dou muita sorte, não, viu? Não? Eu não dou, João. No Brasil eu não consigo fazer cinema de jeito nenhum. Mas você já fez filme? Eu fiz um filme na Itália, para a Itália, aqui no Brasil, mas produção italiana, do Cecchi Gori, com Diego Abatantuono, que foi aquele ator que fez Mediterrâneo, que ganhou o filme de melhor, Oscar de melhor filme estrangeiro, falado em italiano. E eu fiquei super feliz que esse filme me deu algumas críticas super elogiosas na Itália. E o Gato? Não, esse foi um filme que eu fiz há uns 10 anos atrás, só me convindo do Brasil para fazer. Mas o Gato, você teve uma reação assim quando eu falei do Gato, por quê? Não, porque só não. Falei, o Gato, você parecia um camundongo. É porque no Brasil, no Brasil é muito engraçado. No Brasil, parece que eu tenho alguma coisa fora do Brasil, não é exatamente isso, mas eu não consigo fazer cinema no Brasil. Eu me proponho a fazer teste, eu vou, nunca dá certo. Os únicos filmes que eu fiz no Brasil foi quando provavelmente era a última opção e não tinha grana para pagar e o único que topava era eu fui. E foi o Gato foi um desses? O Gato provavelmente foi um desses filmes que nunca passou, nunca foi exibido. Nunca passou? Nem sei se foi... eu não sei nem se ele foi terminado. Cadê o filme? O Gato Comeu. Não dou muita sorte. Como é que é esse negócio, essa cidadezinha onde vocês filmaram?
parece que a comida não era muito farta, que só tinha... Não, era interessante, porque era uma monocultura. produção independente que a gente fez no Rio Grande do Sul, numa cidade chamada São José do Norte, que fica depois da Lagoa dos Patos. E, segundo eu sei, é uma cidade que está sendo invadida pelo mar e pela lagoa. Então, é uma cidade que tende a desaparecer. É uma cidade de náufragos. É muitas dunas, que venta muito, então a areia vai se acumulando e a cidade se chama São José do Norte. Lá eles têm uma cultura de cebola e camarão que dá na lagoa, lá no mar e tal. E você ficou quanto tempo lá nessa cidade? 45 dias para fazer o filme e a produção era paupérrima. E comia o quê? Qual era o menu diário? Peixe, às vezes, né? E cebola, que os caras saíam na rua já com uma sacolinha, davam uma volta no quarteirão, porque eles carregavam as cebolas nas charretes, né? Então, caíam cebolas e tal. A produção recolhia. O cara da produção ia com uma sacola catando as cebolas assim, fazia uma saladinha, um refogado. Quer dizer, você comia para a entrada uma bela salada de cebola. Não, claro, não foi exatamente assim. Depois, né? cebola Tinha cozida. Tinha arroz. Tinha arroz e cebola. Um peixe, uma cebola. No dia seguinte, mais uma cebola. O ambiente ficou um pouco pesado lá. Cebolópolis, vamos mudar o nome da... E nem você conseguiu ver o filme? Não, eu acho que nem o diretor chegou a ver o filme, porque eu acho que ele não chegou a acabar, né? Acontece muito isso, né? Qual é a história do filme? Eu fiquei tão interessado nesse filme agora. É baseado num conto do Boal que é homônimo. Se chama O Gato. Que o cara fez uma adaptação. O Gato era um personagem sazonal, um cara que aparecia na cidade, eventualmente, e que provocava um certo estranhamento na cidade. Era um personagem estranho na cidade. Claro, o bafo de cebola que ele tinha. Não, o gato não comia. Aliás, como é que vocês conseguiam contracenar com esse bafo de cebola que todo o elenco tinha? Não, tem um pouco de Era todo mundo com cara assim... Não. Foi, apesar de ter sido difícil, foi uma coisa muito interessante e proveitosa. Não, proveitosa em que sentido? Me dá um sentido desse proveitosa. A experiência. Você ficar 45 dias comendo cebola num filme que você não viu e não ganhou nada para fazer, foi muito proveitoso. Eu aprendi. Isso é coisa bem de ator. Foi uma experiência proveitosa. Aprendi. Eu apanhei muito, tomei uma surra quando eu cheguei. Aprendi a fazer algumas coisas. O quê, por exemplo? Cebola. Bife acebolado, sem bife. Não, foi legal. Um dia, se esse filme acabar sendo montado, pode ser que seja uma coisa interessante, né? Eu invisto em cinema, Jô. Eu tô vendo. As pessoas que não investem em mim, no cinema. Talvez que não haja muito cinema também, né? Quer dizer, mas não tem é aparecido mais, né, Jô? Agora tem, já felizmente. Felizmente, eu acho que o nosso cinema agora começa a entrar mesmo em vários, né? Você vê aí o filme do Hugo Carvano, O Homem Nu, está em 12 ou 13 cinemas do Rio de Janeiro. Claro. Né? E depois outra coisa, você sabe que hoje em dia a quentinha da produção é muito melhor, já não é só cebola. Exatamente. Já tem o macarrão. E eu acho também que não tinha macarrão nessa cidade? Às vezes tinha. Macarrão é barato, né, Jô? Macarrão com molhinho de cebola, assim, era legal. Macarrão acebolado. E a peça de terror que você resolveu fazer? Como é que foi essa história, vou te contar, essa foi uma das histórias mais, eu não diria humilhantes, porque hoje eu me lembro com muita alegria, eu acho que foi maravilhoso. Uma experiência. Você uma também experiência que eu aprendi muito. Como é que você falou, deu resultados, frutos? Frutos subjetivos, digamos assim. Né? Como é que foi essa peça de terror? A gente fazia um espetáculo aqui no João Caetano, em São Paulo, que fez um grande sucesso sobre o Artaud, o Antonin Artaud, aquele surrealista famoso e tal, e a gente fez muito sucesso com esse espetáculo. Ficamos mais de um ano com ele em cartaz aí, e a gente tinha uma certa famazinha e tal, no nosso grupo. E a gente resolveu fazer um novo espetáculo, enquanto estava com o Artaud em cartaz, que era um espetáculo de terror que nós intitulamos A Morada da Morte. Esse espetáculo se propunha, nós estudamos tudo que havia de filmes de terror, Edgar Allan Poe, Frankenstein, tudo. E fizemos uma mistura, e o Zé Rubens Siqueira, que era o dramaturgo do grupo, escreveu um texto, que era, inclusive, muito interessante, filosófico, tudo. Mas o que a gente pretendia com o espetáculo era causar um terror nas pessoas. Terror, a gente pretendia assustar as pessoas com esse espetáculo.
Então tinha assim, nós bolamos um caixote grande assim, onde a gente botou uns 40, 50 ratos iluminados por baixo, assim, que a gente imaginava que o dia que a peça fosse entrar em cartaz, iluminando aquilo, fosse os ratos andando, fossem causar sombras no teatro, aquelas coisas. Eu fazia o monstro, a criação do Frankenstein, todo com uma cirolinha, joia, que vergonha. Com uma cirolinha. Monstro de cirola? Isso não, era um monte, nu, né? Mas uma cirolinha assim, amarrada aqui, cheio de cicatriz. Eu mandei fazer uma lente, enfiava uma... Não era lente, assim, era uma conchinha mesmo. Sim. Enfiada no olho, branca. Eu não enxergava porra nenhuma. Era um monstro cego. E muito sangue. Eu deixava espalhado assim, bisnaguinhas de sangue para... E o momento e a gente imaginava que a gente fosse causar aterrorizar pânico nas pessoas. Mas nos primeiros 5 minutos a gente já percebeu que aquilo ia dar um horror, ia ser um horror. E todo mundo que foi assistir foi esperando que a gente fosse fazer um espetáculo de terror. E todo mundo sabia que o que a gente pretendia era causar pânico. Acontece que as pessoas não se controlavam, elas sentiam vontade de rir do espetáculo que a gente fazia. Então era muito deprimente, uma plateia cheia. O João Caetano tem 600 lugares aqui em São Paulo, uma plateia abarrotada, todo mundo naquela expectativa. E a gente em cena, eu com a cicatriz, aquela cirolinha. Cego, um monstro cego, não enxergava nada, vi um vulto na minha frente assim, e cada coisa que a gente fazia, que a gente achava que ia ser um grito, era assim, não, o pessoal falava, não, eles queriam, em respeito a nós, eles não queriam rir. Então eles faziam assim, 600 pessoas fazendo assim, e a gente dançando, né? Mas olha, você sabe... Não, mas o momento culminante é quando o monstro rouba a mocinha, e vai andando, a gente fez uma floresta, assim, descia do rudimento, uma floresta maravilhosa, e eu descia como, Cíntia, eu falava Cíntia com a menina no colo, assim, e vinha um mocinho com um pau, com um bastão, com um bastão cenográfico, que era que ele ia... Não era uma peça pornô. Não. E aí? Um bastão cenográfico para salvar a mocinha, e a marca, ele me dava uma cacetada na cabeça, eu caía, ele salvava a mocinha. Isso foi um horror. Porque eu vinha com a menina assim, Cíntia, ele vem, a gente se encontra na floresta assim, ele pega o pau e pá! Na hora que ele dá na minha cabeça, o bastão faz assim, plum, quebra em jogo, o público não aguentou, mas foi uma gargalheira. A gente se sentiu tão humilhado. E você caiu, você desmaiou? Foi um horror, Jô. O que aconteceu depois? As pessoas vinham cumprimentar a gente com aquela cara. Mas olha, o espetáculo nós ensaiamos 6 meses e ele durou a estreia. No dia seguinte nós nos encontramos. Humilhadíssimo. Hoje eu acho que se a gente tivesse mantido aquele espetáculo fazendo do mesmo jeito, teria sido uma grande comédia. Que eu ia te falar. Você sabe que Mas a gente era bobo, não fizemos isso. Perdemos uma grande chance. Um dos grandes clássicos da história do teatro moderno é Arsênico e Alfazema. Exatamente. Foi escrito por um sujeito chamado Joseph Kesselring, que escreveu só essa peça. E que quis dar essa sugestão de peça para um amigo dele, autor, que ele era cronista de corrida de cavalo, não era escritor. Disse, não, vai você, escreve. Ele escreveu a peça e ele escreveu como uma peça de terror. Só que nas primeiras representações fora, quando aquele negócio de fazer o circuito antes, as pessoas riam. E riam. Aí ele foi modificando o texto e se transformou nessa obra-prima de comédia. Nós nos podiam ter feito uma comédia maravilhosa. Teria sido um sucesso estrondoso o jogo, porque era um vexame, era horroroso. Giuseppe, em que teatro está O Inimigo do Povo? No Teatro da Casa da Gávea. Teatro da Casa da Gávea. Exatamente. Espetáculos que dia? De quinta a domingo, quinta, sexta e sábado às 9, domingo às 8, a partir do dia 8 de maio, lá no Rio de Janeiro, na Casa da Gávea. Todos vocês de São Paulo que forem ao Rio, por favor, vão nos visitar. E vocês que estão no Rio, realmente, não percam, porque essa peça é extraordinária. É muito legal mesmo. Não é porque eu faço, não, mas é um texto brilhante. Brilhante. É uma coisa de uma tensão, é sensacional. É sensacional. Querido Giuseppe Oristano, grazie tanto. Anche a te, signore. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. E na canja do Jô de hoje, nós vamos ter Paulo Moura e os Batutas homenageando Pixinguinha. Boa noite a vocês em casa.
Boa noite, muitíssimo obrigado a todos, um beijo do gordo e a canja do Jô.